Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham neste domingo da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ouvir essas belíssimas leituras que nos ajudam a refletir o sentido, a solenidade do dia de hoje. Cristo venceu a morte. Cristo destruiu a morte não existe mais. Cristo ressuscitou verdadeiramente. E como nos dizia São Paulo na segunda leitura de hoje, era necessário que Cristo ressuscitasse dos mortos. Vã seria a nossa fé, e por isso era necessário que Cristo ressuscitasse dos mortos por 5 motivos. O primeiro, para que a justiça divina fosse cumprida, para que a justiça de Deus se realizasse, para que a promessa do Senhor fosse realizada. Todos aqueles que se humilham, todos aqueles que serão alcançados pela morte, serão glorificados. Essa é a promessa de Deus. A vossa vida está escondida com Cristo no céu. Já dizia São Paulo na segunda leitura de hoje: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, aspirai às coisas celestes, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Nós seremos alcançados pela morte, nós também morreremos, mas nós seremos exaltados, seremos também glorificados, revestidos de glória. Poderíamos dirigir esta palavra àqueles que neste momento estão na agonia. São muitos os que estão agonizando neste momento. As vítimas do coronavírus, mas também tantas outras pessoas que estão passando por outras doenças e enfermidades, e neste momento estão agonizando. Neste momento sentem a morte aproximar-se deles. E nós poderíamos dizer então a cada um deles: esta palavra pudesse e poderia e deve certamente chegar a cada um deles, porque a promessa de Deus não falha, e a promessa de Deus é essa: sereis humilhados pela morte, mas sereis glorificados pela glória de Deus, sereis revestidos da glória de Deus. Por isso não tenham medo, não tenham medo, porque Cristo venceu a morte, e nós com Ele seremos revestidos de glória. Esse é o primeiro motivo pelo qual Cristo ressuscitou. O segundo motivo, para a instrução da fé, pois pela ressurreição foi confirmada a nossa fé. Já dizia também São Paulo: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós teríamos acreditado numa ilusão, teríamos acreditado numa promessa que não foi cumprida, teríamos nos deixado levar apenas por uma conversa, como muitas vezes muitos se deixam levar por conversas. Não, a nossa fé pela ressurreição de Cristo foi confirmada. E qual é a confirmação da fé que o cristão vive e que a Páscoa confirma? De que Cristo é verdadeiramente Deus. A ressurreição de Cristo é a confirmação da nossa fé na divindade de Jesus, porque Deus não morre,
Se Jesus tivesse permanecido no sepulcro, vã seria a nossa fé. Mas Deus se encarnou, Deus se fez homem, assumiu em tudo a nossa condição, menos o pecado, e por ser homem em tudo como nós, também foi ferido de morte, também foi humilhado pela morte, mas ele também era Deus, e ele ressuscitou, porque Deus não morre, e ressuscitando, ele ressuscitou a humanidade inteira, ele ressuscitou a nossa carne mortal, a nossa carne ferida pela mortalidade, pelo pecado, agora é revestida de imortalidade. A nossa carne, que é corruptível pelo pecado, agora em Cristo se tornou incorruptível. É em Cristo então que nós também somos glorificados, porque Ele é Deus, mas Ele assumiu a humanidade, e a humanidade participa da vida de Deus. A vossa vida está em Deus, e por isso o segundo motivo da ressurreição é a confirmação da nossa fé na divindade de Cristo Jesus. O segundo motivo da ressurreição é para levantar a nossa esperança, pois Cristo, sendo a nossa cabeça, a cabeça deste corpo, do qual todos nós formamos, onde Ele é que rege, direciona, é que dá sentido, porque é a cabeça que dá sentido a todo o corpo. Pois bem, Cristo é a cabeça da igreja, deste corpo místico, do qual todos nós participamos, do qual você participa. Pois bem, para que pudéssemos então ser sustentados na esperança, Cristo, sendo nossa cabeça, ressuscitou, e o corpo não está separado da cabeça. Por isso, ao ressuscitar, todo o corpo ressuscitou. Cristo, ao ressuscitar, todos nós ressuscitamos, e ressuscitamos para a vida eterna. Meus irmãos, como é importante nós tomarmos consciência da vida eterna. Todos nós já estamos vivendo a vida eterna, porque a vida eterna é uma vida em Deus. Se Ele é a cabeça deste corpo, que é a igreja, na igreja então nós reafirmamos e tomamos consciência de que nós somos o corpo de Cristo, de que nós vivemos por Ele, com Ele, nele, e por isso nele nós participamos da vida eterna. Um dia nós viveremos essa vida em plenitude, quando nós experimentarmos a plena libertação. E qual é a plena libertação do homem? Quando é que o homem vai experimentar a plena liberdade? Quando ele estiver separado de tudo aquilo que é corruptível, material, humano, corpóreo, terreno. Então sim, ele viverá em plenitude a vida eterna que hoje ele já experimenta, pela palavra, pela Eucaristia, pela oração, pela sua união com Deus. O quarto motivo da ressurreição: Jesus ressuscitou para conceder a vida eterna, para conceder a vida eterna a todos aqueles que, mortos pelo pecado, vivam por Deus. Por isso que a vida eterna já é uma realidade agora. A vida eterna é a vida na graça de Deus. O pecado nos coloca para fora, podemos assim dizer. O pecado nos torna ou nos coloca na condição de morte. Nós já experimentamos a morte todos os dias quando pecamos. Por isso, a condição do pecado é uma condição de morte. A verdadeira morte, se é que podemos assim chamar, a realidade de morte, é quando nós estamos longe de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós experimentamos a morte, a ausência. Quando nós estamos longe de Deus, nós
experimentamos as trevas, a escuridão, a ausência, o medo, o desespero, mas quando estamos próximos de Deus e quando sentimos a sua presença, quando podemos viver esta presença, e nesta presença nós experimentamos a vida eterna, porque Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós, como cantávamos no início da celebração de hoje. O ressuscitado vive entre nós, Ele vive entre nós. E se nós então, ao mesmo tempo, pelo pecado experimentamos a morte, em Cristo nós experimentamos a vida em plenitude. E o quinto e último motivo: Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Morreu por nós e ressuscitou por nós. Morreu para nos redimir do pecado. Morreu para poder também conceder aos homens o perdão, a misericórdia. Derramou o seu sangue para manifestar o seu amor, mas também ressuscitou, e ressuscitou para nos glorificar. Por isso, a ressurreição é em vista da nossa salvação. Todos nós somos salvos, salvos por Ele. Já dizia os padres da igreja que Cristo, quando ressuscitou, quando morreu, Ele desceu à mansão dos mortos e foi ao encontro de Adão. Que Cristo, ao ressuscitar dos mortos, ao sair da mansão dos mortos, Ele ressuscitou com Ele todos os mortos que lá estavam. Bonita essa expressão dos padres da igreja. Cristo foi ao encontro de Adão para manifestar desde Adão, ou seja, desde o primeiro homem até o último homem que por lá irá passar, Ele salvará a todos, porque Ele morreu por todos e ressuscitou por todos. Esses são os 5 motivos necessários para que Cristo ressuscitasse dos mortos. Por isso, vejam, o sentido da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é para sustentar, animar, fortalecer a nossa fé. Mas eu gostaria ainda, antes de terminar essa reflexão, de chamar a atenção para o versículo 7 do Evangelho de hoje, final do versículo 6, início do versículo 7. Simão Pedro e o outro discípulo também que vinha correndo atrás entraram no túmulo, e quando lá entraram, viram as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto junto com as faixas, mas enrolado ou dobrado num lugar à parte. E eu gostaria de chamar a atenção para isso que o evangelista nos disse. Por que será que o evangelista fez questão de narrar com detalhes como eles encontraram o lençol, as faixas e o pano que tinha estado no rosto de Jesus, dobrado, colocado, enrolado num lugar à parte? Para os judeus era costume, é um costume judaico, é uma tradição judaica esse gesto. Quando os senhores, quando era oferecido jantar ao seu senhor, o escravo preparava a mesa para o seu senhor, né, cear, se alimentar, servir-se, e o escravo ficava distante. E o senhor, então, depois de ter se alimentado, ele pegava o seu guardanapo. Se ele não fosse mais voltar à mesa, ele deixava o guardanapo simplesmente jogado sobre a mesa, colocado ali sobre a mesa de qualquer jeito.
E o escravo, quando visse o guardanapo colocado de qualquer jeito, de qualquer forma, sabia que o seu senhor não iria mais voltar, que não iria mais se alimentar, que ele já poderia retirar a mesa e até poderia também se alimentar, porque o seu senhor já havia se alimentado. Mas se porventura o senhor precisasse se ausentar da mesa e fosse voltar para terminar a refeição, ele deixava o guardanapo dobrado, enrolado sobre a mesa. E o escravo, ao olhar aquele guardanapo, saberia que o seu senhor iria voltar. Vejam que bonito este gesto. Jesus deixou aquela faixa, aquele lenço que cobriu o seu rosto, dobrado, enrolado, para que os discípulos, e certamente eles, sendo judeus, iriam entender a mensagem que Jesus queria deixar. A mensagem de Jesus era justamente essa: eu vou voltar, eu voltarei a vós. É o que Jesus prometeu, e é o que nós celebramos ao longo da nossa vida. Estamos sempre celebrando a espera daquele que virá, aquele que veio, aquele que ressuscitou, subiu aos céus e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Por isso que nós devemos viver sempre como aquele servo que está sempre vigilante à espera do seu Senhor voltar. Devemos viver de acordo com aquele servo que sempre espera o Senhor voltar, estar sempre atento, estar sempre preparado, porque o Senhor voltará, e Ele voltará vitorioso, Ele voltará reinante. E por isso, já na ressurreição, Jesus nos dá este sinal: eu voltarei e irei manifestar do mesmo modo como hoje vistes a minha glória se manifestar pela ressurreição, também vereis esta mesma glória no final dos tempos. Que nós então, meus irmãos, como igreja, como povo de Deus, possamos viver como aqueles que esperam o seu Senhor voltar, e que a nossa vigilância, a nossa constância, a nossa perseverança possa nos ajudar a viver este grande mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.